Estou gravando. Então, bom dia a todos. Eu fiz uma gravação, mas não deu certo, então estou repetindo a gravação, certo? Vou apresentar para vocês hoje o assunto sobre biomas brasileiros. Primeiramente, eu vou falar sobre a distribuição de alguns biomas encontrados no Brasil e que também são encontrados em outras regiões do mundo. Aqui nós vemos as florestas equatoriais. Como o próprio nome diz, floresta equatorial está relacionado à linha do Equador. E aí, próximo da linha do Equador, nós temos essas florestas que são vegetação densa, de grande porte, e que tem como características físicas a alta temperatura, alta pluviosidade e pouca variação ao longo do ano. Aí no Brasil nós temos a floresta amazônica e nós temos a Mata Atlântica como exemplo de floresta equatorial. E aqui nós temos a savana, né? Savana é o nosso cerrado. O cerrado brasileiro é savana. A caatinga também é um tipo de savana, chamada de savana estépica, mas aqui nós vamos tratar como caatinga mesmo. E aqui nós vemos que a savana, ou o cerrado, não encontra-se somente no Brasil. Nós vemos ela aqui no Brasil, na Argentina, no Paraguai, aqui em Roraima também, nas regiões aqui da Venezuela, no Uruguai. Vemos também savana na África, né? Aqui no meio, né? A gente já sabe que é floresta equatorial. Na Austrália, aqui na Índia, nos Estados Unidos também. Vegetação do tipo savana. Aqui nós vamos ver o mapa de deserto. Regiões de deserto, né? Nós vamos aqui ver as regiões de deserto, né? Deserto aqui do Saara, deserto da Arábia, aqui da Austrália, tem do Atacama, no Chile, tem na Argentina, tem nos Estados Unidos e no México, e não tem no Brasil. Então, deserto é um tipo de bioma que não é encontrado no Brasil, certo? Deserto não é encontrado no Brasil. Agora, o que temos no Brasil? Nós temos regiões áridas e semiáridas. E na região semiárida, né, nós encontramos, então, a caatinga. Pode observar aqui, pela figura, deixa eu mudar aqui o ponteiro. Ponteiro, caneta. Então, aqui na caatinga, nós vemos essa região aqui que é semiárida. E as regiões áridas é onde se encontram os desertos, nós não temos, ok? Aqui nós vemos os mapas de pluviometria, né, de chuva. E onde está azul mais escuro é onde mais chove. Eu esqueci de falar um negócio, gente. Peraí, deixa eu ver aqui. Desculpa. Vou fazer tudo de novo. Calma aí que eu vou voltar para a apresentação. F5, né? Alt Tab. Alt Tab. Voltamos aqui. E vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Espera aí, só um minuto. Alt Tab. Deixa eu ver aqui. Então, voltando aqui. Então, nas regiões... Deixa eu ver aqui, já me perdi um pouco. Regiões de deserto, regiões semiáridas, falamos. O maior deserto
Qual o maior deserto que existe, gente? O maior deserto é o deserto da Antártida, né? É o maior deserto da Antártida. Então, agora vamos ver sobre precipitação. Observe no azul escuro as regiões que mais chove. E aí nós temos a região equatorial, que é a que mais chove. Aí, nos extremos, nós temos as regiões que chove menos, né? Então, mas o que é bioma? Ele é representado principalmente pelas características da vegetação. O bioma, então, tem como determinante a sua vegetação. Mas quem determina a vegetação? Quem determina a vegetação é o clima e o solo. Então, esse é o conceito de bioma, né, que é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificáveis em nível regional, em condições de geologia e clima semelhantes, que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando na diversidade da flora e da fauna. Ou seja, o clima, a geologia, moldaram aquele tipo de vegetação, que você, quando olha, você caracteriza assim, isso aqui é uma caatinga, né? Porque aquela vegetação está sobre o mesmo assentamento, basicamente, de solo, e sofre as pressões climáticas. Então, eu consigo distinguir que aquilo ali, olhando aquilo ali é uma caatinga. Então, a vegetação é quem determina o bioma, mas essa vegetação é construída pelo clima e geologia. Bem, os biomas brasileiros são a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, a Caatinga, Cerrado, os campos, né, os pampas, Pantanal e Manguezal. Bem, aqui nós vemos a localização dos biomas no Brasil. Então, o maior de todos é o bioma da Floresta Amazônica, o segundo maior é o bioma Cerrado, né? Mata Atlântica, pouco se tem atualmente de Mata Atlântica, porque ela está sob forte impacto antrópico, que as grandes cidades se concentram no litoral. Nós temos o bioma da Caatinga, que é bem característico na região do Nordeste, bioma do Pantanal, que também ocupa não só o Brasil, mas outros países também da fronteira, e o bioma Pampa, bem característico na região sul. Então, aqui, falei das florestas tropicais, que elas estão bem na linha do Equador, né? Essa característica do clima dessa região é ser quente e úmido, né? A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo, 60% da floresta amazônica está no território brasileiro, e ela constitui uma grande reserva de água doce. Aí aqui nós vemos aqui em amarelo o bioma amazônico. Observe bem que o bioma amazônico, ele vai desde essa uma partezinha aqui do Maranhão, aí ela pega toda a região norte, ela pega também a parte da região centro-oeste, com o Mato Grosso, né? E ela também vai além do Brasil, né? Então, tem outros países. E ela é muito semelhante com a bacia do Rio Amazonas. Mas eu queria falar para você o que é uma bacia hidrográfica. Então, uma bacia hidrográfica, você pensa naquelas bacias de alumínio, que as mães, geralmente, né, avós, elas lavavam roupa antigamente, né? Agora bota todo mundo na máquina de lavar. Aí aquelas bacias de alumínio, que elas têm as bordas elevadas. Então, você imaginar com a chuva vai bater naquelas bordas e a água vai entrar para dentro da bacia. Então, é isso que funciona como um exemplo de uma bacia. No caso aqui da bacia hidrográfica, você pensa bem que aqui a gente encontra as cordilheiras dos Andes. Então, nas cordilheiras dos Andes, a chuva vai bater nessa borda dessa bacia e vai escorrer, então, para a parte mais rasa dessa bacia, até encontrar o Oceano Atlântico. Então, aqui tem os países que também têm floresta amazônica: Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, e o Brasil com 60% dessa área. Aqui tem os rios, que não só são os rios amazônicos, mas os rios também de outros países que também drenam a água da floresta amazônica e vai desencadear no rio, no Oceano Atlântico, né? Aqui tem os milhares de rios da região amazônica. Então, uma das características da
floresta amazônica é a quantidade de rios, porque ela é uma floresta o quê? Pluvial, que ela tem muita chuva, então concentra uma grande quantidade de água, né? Aqui nós vemos a região aqui dos os solos do Brasil como um todo. E uma das características do solo, que antigamente se pensava-se que os solos da Amazônia eram solos pobres, com poucos nutrientes, e que eram todos tudo igual. Então, tinha pouca diversidade. Depois foi realizado, através da Embrapa, um grande estudo sobre solos do Brasil. E os pesquisadores, então, puderam entrar dentro da Amazônia e fazer essas pesquisas mais aprofundadas, verificar a grande diversidade de solo. Observe aqui que, na região aqui amazônica, grande parte dos solos está em laranja, que representa o latossolo, e nesse rosa aqui, que representa o argissolo. Mas aqui nós vemos também aqui, ó, no Cerrado, aqui no Goiás, nós vemos também grande quantidade de latossolo, né, que está em laranja. Aí aqui em rosa, né, nós vemos aqui o plintossolo, que é um solo, depois vocês vão pesquisar mais, quando tiver no superior, mas o plintossolo é um solo que está muito... tem uma grande quantidade de água, e se você retira essa quantidade, essa água, você drena essa água, você retira essa água do solo, ele vai endurecer e vai ficar quase, praticamente, impossível fazer a agricultura mecanizada nessa área. Então, era uma área que é bastante alagada, precisa dessa água, senão ela perde as características favoráveis. Aqui nós vemos a questão do relevo, né? Observe bem que grande parte da Amazônia é constituída pela depressão, né? Que drena todo o rio. E depois, quando ele chega aqui nessa parte maior do rio Amazonas, basicamente só o rio Amazonas está nesse nível de plano, né? De planície aqui, ó. E vai desembocar no mar. Então, aqui nessa região aqui em marrom, é como se fosse dois paredões e o rio Amazonas correndo embaixo, né? Porque o marrom é o planalto, né? Então, planalto é a região mais alta, mas não chega a ser tão alta como as montanhas. Nós vemos aqui que nós encontramos o pico da neblina, né? É o pico da neblina ou o pico da bandeira, que é o mais alto do Brasil, hein, gente? Que fica aqui nessa região da Amazonas, né? A gente vê aqui o Monte Roraima, e aqui, ó, as serras, chamada de Serra da Cantareira, Serra do Mar, então é um paredão de montanhas que tem na região aqui, sudeste do país, né? Aqui nós temos a questão de precipitação. A gente já sabemos que na região amazônica chove muito, muito mesmo. É o maior índice pluviométrico do Brasil. Mas ela não é uniforme em toda a Amazônia. Então, você vê que aqui as regiões que chove mais, essa parte aqui está em vermelha, né, perto aqui do Amapá, do Pará, e essa região daqui que é chamada de cabeça do cachorro. Observe bem por que se chama cabeça do cachorro, tem um formato aqui de um cachorro, né? E aqui nós vemos a precipitação ao longo dos meses e a temperatura. Observe bem, de 1 a 12, eu represento os meses, né? De 1 de janeiro, 12 de dezembro, desculpa. E aqui nós temos a variação de temperatura. Observe bem que a temperatura é alta o ano inteiro. O ano inteiro faz calor. O ano inteiro a temperatura é alta. E as chuvas, tem um período de seca? Seca, seca, seca? Não, não tem um período de seca na Amazônia. Tem um período que chove menos. Mesmo assim, chove. Observe bem o mês 6, né? Que é junho, julho, agosto, setembro. Ele chove menos, mas chove. Então, tem água, tem chuva todos os anos, todos os meses na Amazônia. Temperatura alta. Então, não é como o Cerrado, que fica uma certa época do ano sem cair nenhuma gota de chuva. Ou como a Caatinga, que maior parte do tempo não cai nenhuma gota de chuva, se concentra em uns poucos meses. Então, observe, bem, lembrando daquelas questões das queimadas, que não tem um período que não chove. Sempre chove. Tem um período que chove muito, muito mesmo, e tem um período que chove menos, tá ok?
Isso é que sustenta a floresta do jeito que nós conhecemos. E aqui nós temos os tipos de florestas que existem na Amazônia. Nós temos a floresta de terra firme, é aquela que ela está numa altura que a água, quando vem essa parte da enchente, desses meses que chove muito, não atinge ela, certo? Então, elas são florestas grandes, né? Elas são chamadas de florestas de terra firme. A floresta de várzea, ela está entre essa floresta de terra firme e a outra que é próximo do rio, mas ela pode sofrer inundações. Então, florestas de várzea também sofrem inundações, mas ela também tem uma característica importante que é o solo dela. O solo dela é mais formado por areia, certo? Agora, a floresta de Igapó é aquela floresta que está mais próximo da beira do rio Amazonas, e que ele sofre, então, essa questão de ser inundada periodicamente quando chove muito, né? E ela está assentada sobre uma argila, né? Um solo argiloso, tá? Aqui nós vemos a planta característica da Amazônia, que é a castanheira do Pará, também chamada de castanha do Brasil, né? E sua distribuição aqui dentro da Amazônia. Aí você vai ver que ela está dentro do Amazonas brasileiro e também dos outros países, né? Aqui nós vemos uma teia alimentar. A Amazônia é um ecossistema em equilíbrio, por quê? Porque ela tem grandes quantidades de seres vivos que, se você retirar um ser vivo dali, a cadeia alimentar não se dispersa, não se esfarela, se fragmenta, né? Por exemplo, se eu tirar o sapo daqui, a cobra vai continuar comendo, né? Se eu tirar o gambá daqui, a onça vai continuar comendo, porque ela tem um pouco do mato, né? Então, essa cadeia alimentar muito emaranhada, ela dá o equilíbrio da floresta, tá certo? Aqui nós vemos uma outra cadeia alimentar, que ela é formada por os seres produtores, que são fitoplâncton, ou seja, fito de plantas e plâncton que boiam na água, né? São microscópicos, são algas microscópicas, servem de alimento para o zooplâncton, né, que são ou larvas ou pequenos crustáceos que se alimentam desses fitoplâncton, e depois peixes maiores, né, e depois dos peixes, depois peixes bem maiores que se alimentam dele, né, e aqui nós temos um pé parasita, certo? Aqui nós vemos também outro exemplo de fauna, né? Que são os primatas da Amazônia, muito característicos também, certo? E o que a floresta amazônica nos oferece? Muita coisa. Ela causa uma estabilidade no Brasil muito grande. Então, uma das coisas que elas fazem é chamar de serviços ambientais da floresta, o que a floresta nos fornece, né? Então, ela tem a manutenção de chuvas da América Latina, que a gente já estudou, através dos rios voadores. A gente tem a manutenção climática, ela mantém a umidade e a temperatura do continente americano, ela estoca o carbono, então, nós temos alguns bilhões de toneladas de carbono estocado na floresta, e que se essa floresta for queimada, esse carbono vai para a atmosfera, e aí vai causar a questão do aumento do aquecimento global. A gente tem a questão da maior biodiversidade do mundo, né, que pode fornecer remédios, cosméticos, pesquisas, né, e alimentos, e materiais de construção e utensílios domésticos. Então, um dos serviços ambientais é a questão de fornecer as chuvas na região centro-oeste e sudeste do país, né? É chamado de rios voadores, tá? Aí aqui nós temos a biodiversidade, que é de plantas, animais, e também a questão das comunidades tradicionais, indígenas ou não. Nós temos aqui a questão da biodiversidade, o que você pode encontrar em 1 hectare da Amazônia, né? Hectare equivalente mais ou menos a um campo de futebol, certo? Nós podemos encontrar 22 répteis, não quer dizer que sejam 22 espécies de répteis, e sim 22 répteis,
33 anfíbios, 310 aves, 160 pássaros, 10 primatas, 96 plantas epífitas, 1 bilhão de invertebrados e 44 peixes, se nesse trecho de 1 quilômetro tiver um rio bem grande, caudaloso, ok? A biodiversidade aqui da Amazônia também, representando aqui por biodiversidade encontrada recentemente, né, esse círculo aqui. Nós vemos aqui as 16 espécies de aves foram encontradas recentemente, 639 plantas foram encontradas desde 1999, 257 espécies de peixes foram encontradas desde 1999, né? E aqui nós temos que a Amazônia representa 15% de toda a biodiversidade do planeta, né? Aí a Amazônia está sendo destruída, e ela está sendo destruída pelas bordas, né? Nós vemos aqui um mapa de 1985 e aqui um mapa de 2017. Observe bem aqui, bem perto da fronteira aqui, entre Maranhão, essa parte aqui do Maranhão, do Pará, do Mato Grosso, é onde estava essa verde bem escuro, quer dizer, a formação florestal. E aqui, olha, você vê 2017, o estado de Rondônia praticamente sem mata nenhuma, muito pouco. O estado do Mato Grosso também já destruiu grande parte da mata, e aí a parte aqui também do Pará também destruindo, consequentemente, muita coisa. E entrando, né? Você vê uns veios assim entrando, mais claros entrando, que justamente são as rodovias, né? Através dessas rodovias é que tem um acesso à floresta, e aí o desmatamento também ocorre com muita frequência. Observe bem que essas regiões em roxo são as regiões de agricultura. Então, você vendo aqui as regiões de agricultura aqui, ó, em 85 estavam concentradas somente na região do Mato Grosso, e aqui em 2017, uma região de agricultura muito grande dentro do Mato Grosso, né, pastagens, que essa parte mais clarinha, meio que amarelinha, ela pouco tinha, e você vê aqui Rondônia com altas áreas de pastagem, Mato Grosso também, Pará também com grandes áreas de pastagem. Maranhão também, a floresta amazônica foi toda praticamente destruída, né? E aí a gente lembra dos episódios que aconteceram de destruição da Amazônia, né? Nós tivemos o ano de 2019, que teve uma grande quantidade de incêndios, e o ano de 2020, que também teve uma grande quantidade de incêndios. Quando nós soubemos da desmatamento, né, das queimadas da Amazônia em 2019, nós ficamos mesmo apavorados, né? E aí a gente viu que foi muito elevado o desmatamento na Amazônia, muito elevado. Mas quando a gente vê os dados, olha aqui só, esse dado aqui foi publicado pelo O Globo no início do ano desse ano, 2021. Então, ele pegou todos os dados de 2020 e eles fizeram um balanço. Se 2019 foi ruim, 2020 foi pior, porque o desmatamento cresceu 14%. Superou 2019. A televisão mostrou muita questão do Pantanal, mas a Amazônia também queimou muito, né? E aí, o que vai acontecer com a floresta sendo desmatada, sendo degradada? Às vezes, aquele impacto, ele ocorre também lá dentro daquela floresta que não foi desmatada. Então, a área que foi desmatada, a gente vê, né? A floresta some, o solo fica seco, a questão da pluviométrica, as chuvas desaparecem, diminuem, né? As chuvas diminuem, aumenta a erosão do solo, etc. e tal. As áreas que são degradadas, ou seja, se tirou, algumas espécies foram retiradas e outras não. Então, nessas áreas degradadas, há menos espécies de animais. O dorsal, que é essa copa das árvores, é mais aberto, causado pela perda das árvores, né? Há mais vento ao nível do solo, que isso pode provocar uma erosão, o solo fica mais seco, há mais árvores mortas, e com isso facilita a dispersão do fogo, né? Isso aí tudo a gente viu acontecendo no ano de 2020. E a Mata Atlântica? A Mata Atlântica é outro bioma brasileiro, né? Que também é de floresta equatorial, então ela é uma floresta tropical que acompanha o litoral, e resta apenas 7% da mata original. Aqui você vê uma imagem aqui da floresta Mata Atlântica. Então, ela é parecida com a da floresta amazônica. Por quê? Porque a árvore é de grande porte, tem muitos rios,
né? Muitos rios, então a floresta é muito densa, ok? Então ela está nessa partezinha aqui do litoral, Aí você vê aqui que a região aqui do litoral, né? Ela acompanha o litoral, mas ela também adentra. Aí nós vemos aqui uma variação de relevo ao longo dessa adentramento da floresta amazônica, né? E assim a gente vê também que dos climas aqui, que ela está sujeita a climas também diferentes, mas que tem uma característica que é importante, que é a alta precipitação e temperaturas altas, né? Pode variar dentro do interior do Brasil. Então, aqui nós vemos a Mata Atlântica original, nesse mapa aqui, e depois o que tem hoje. Aí você vê aqui o que aconteceu. Fragmentação de hábitat, o desmatamento para agricultura, para cidades, porque nessa região do litoral é onde nós vemos as grandes cidades brasileiras, né? E com isso, essa mata original, ela foi desmatada. Então, depois que o homem colonizou o litoral, ele foi adentrando e desmatando essas vegetações. Aí você vê aqui que uma região aqui em São Paulo, que ainda se mantém muito bem preservada. Por que essa região daí? Porque justamente é uma serra muito alta, Serra do Mar, difícil de ser, vamos dizer assim, alguém ter interesse em ocupar aquela área, né? Aqui nós vemos alguns exemplos de fauna da Mata Atlântica, né? Nós temos a anta, o mico-leão dourado, o tatu, sapo e o peixe-boi, né? Que vive nos rios dentro dessa região, e o jaguatirica, né? A onça pintada. A onça pintada, ela estava presente, ó, desde aqui, ó, Estados Unidos, México, América Central, América do Sul toda, né? Em vermelho aqui, a área que a onça pintada atingia, e atualmente ela teve seu território bastante reduzido. Mas ainda encontramos a onça pintada como um animal de grande porte presente em todos os biomas brasileiros, né? Aqui nós vemos um exemplo de uma árvore de grande porte da Mata Atlântica, que ela tem uma biodiversidade também muito grande, assim como da Amazônia. E aqui nós temos uma árvore característica da Mata Atlântica que é pouco conhecida porque ela foi tão depredada, ela foi tão explorada que praticamente ninguém conhece mais, que é o pau-brasil. O nome é o Brasil. Então, ela é uma árvore, ela é chamada de Cesalpinia equinata, né? Aqui nós vemos o fruto, que é uma vargem, ela tem uns espinhozinhos, é mole, né? Aqui é uma flor, né? Um cacho de flor, e aqui o tronco dela e ela florida, né? Então, hoje se conhece muito pouco. E aqui eu trouxe um pouco sobre as espécies de fauna encontradas na Floresta Nacional da Tijuca. Essa floresta fica perto do Cristo Redentor, né? Aí aqui nós vemos aqui que só nessa floresta do Parque Nacional da Tijuca, que fica no Rio de Janeiro, é de Mata Atlântica, nós temos 226 espécies de aves, 27 espécies de invertebrados, 70 espécies de répteis e mamíferos e 63 espécies de mamíferos. Aí vamos dar uma olhadinha aqui na floresta da Tijuca, viram? Floresta densa, né? Bonita, com tanta espécie vegetais. Gente, essa floresta, ela foi plantada por Dom Pedro II. Por quê? Porque na época do Brasil Colônia, essa região toda era de cafezal. E a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do país, onde os imperadores, né, de Portugal, fugidos lá de Napoleão, vieram se esconder, eles estavam sofrendo com a perda de água para alimentar as casas, né? Então, houve uma falta de água para abastecer a cidade do Rio de Janeiro. E com isso, eles desapropriaram as fazendas de café da região, de onde hoje é a Floresta da Tijuca, e fizeram, então, um trabalho de plantio
reflorestamento da Floresta da Tijuca. Então, essa floresta que o pessoal vai lá, visita, etc e tal, ela antes todo foi floresta de café. Então, ainda há esperança de recuperação. Então, desde a época de Dom Pedro II, o pessoal já sabia que a floresta é importante como fonte de água, tá? E aqui nós temos os manguezais, que também estão muito próximos da floresta atlântida, né? Da Mata Atlântica, e que eles têm uma característica muito especial. Os manguezais, eles são vegetações que se formam justamente onde o rio encontra o mar. Quando o rio encontra o mar, vai haver uma mudança da maré. Então, quando a gente tem, vamos dizer, explicando aqui melhor para vocês, nós temos os corpos celestes, né? Nós temos o Sol, a Terra e a Lua. Quando eles estão alinhados, aí eles estão alinhados. Quando a gente vê a Lua, Lua cheia ou Lua nova, quer dizer que eles estão alinhados, certo? A Lua pode vir para cá, né? Mas aí tem o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados. A força de atração desses corpos celestes é muito grande. E isso faz puxar a água do mar, entendeu? Então, eleva o nível da água do mar, naquelas regiões bem próximas da linha do Equador, é onde a gente vai encontrar a grande diferença de marés. Então, isso é provocado pela força de atração desses corpos. Aí, por isso que vem assim, muita gente diz, não cortar o cabelo na lua cheia, ou não cortar uma árvore numa lua tal, porque vai acontecer isso, isso, isso. Isso tudo é a influência, então, dessas forças de atração sobre os líquidos, né, que a gente vê, assim, bem nítido mesmo na questão do mar, né? Então, aqui nós temos a maré alta, então, quando dá a maré alta, ou seja, quando é lua cheia e lua nova, né, quando ela está toda escura, é onde a gente encontra as maiores marés altas. Então, essa água, ela vem e ela alaga uma boa parte do manguezal. Ela alaga todo o manguezal, né, mais um pouquinho. Então, e isso acontece 2 vezes por dia. Todas as vezes eu tenho maré alta e maré baixa, todos os dias. E as grandes marés é onde está a lua cheia e a lua nova, é onde a gente vai encontrar as maiores marés. Aí, então, esse solo que todo dia se alaga e todo dia retrai, ele é lamacento, salgado, né? E poucas espécies conseguem sobreviver nesse ambiente. Apenas 3 espécies no Brasil conseguem sobreviver nesse ambiente. Para isso, essas espécies têm que desenvolver características específicas. Por exemplo, se o solo está muito cheio de água, vai apodrecer as raízes. Então, as raízes precisam de alguma coisa para um pouco de ar para não apodrecer, né? Aí, o que elas fazem? Elas crescem, e elas fazem como se fossem uns espinhos assim para cima. Ou então, elas crescem como se fossem essas teias de aranha aqui, formando um emaranhado para sustentar dentro desse solo lamacento, né? Aí aqui nós vemos aqui a raiz que está embaixo da água e a raiz que está em cima d'água. Aqui tem muitas ostras presas aqui nessas raízes. Essas raízes também são locais de proteção dos peixes. Então, quando os peixes estão pequenos, eles procuram lá para os predadores não atacarem ele. Então, por isso que os manguezais também são chamados de berçário do mar, porque os peixes do mar, eles procuram o manguezal para se abrigar. Aqui uma foto com essas árvores, com essa raiz muito desenvolvida para sobreviver nesse solo lamacento e não tombar, né? E aqui a água cheia, né? A maré cheia, e aqui a maré seca. Tá vendo que você já consegue ver o solo. E esse solo, então, ele é lamacento. As pessoas podem afundar até a cintura aí, né? E aqui nós vemos os animais que tem no manguezal, né? O peixe-boi, o macaco-prego, o caranguejo aratu, né? Ariranha, jacaré, garça. E aqui nós temos um típico animal do manguezal, que é o caranguejo, chamado caranguejo-sá. E aqui tem um pescador de caranguejo, né? Um catador de caranguejo. Ele, quando a maré baixa, esses caranguejos, eles vão para suas tocas, né?
eles vão para suas tocas e é aí que esse catador, ele enfia, então, o braço lá na toca e tira esse caranguejo. Existe uma legislação específica para controlar, né, essa cata do caranguejo. Então, eu tenho o limite de tamanho que o caranguejo pode ser pego, entendeu? Eu também só posso pegar machos. Então, como é que se sabe? Virando o caranguejo e vendo se é macho ou se é fêmea. Então, você vê aqui o abdômen dele é diferente, ó, o abdômen dele é mais largo na fêmea e mais estreito no macho, né? Além disso, tem as épocas do ano que não podem ser pegadas, né? Que a época que eles vão se reproduzir. Eles ficam andando em cima da lama e eles ficam muito bestinhos. Então, muito fácil uma pessoa pegar um caranguejo nessa época do acasalamento. Então, é proibido pegar os caranguejos nessa época de acasalamento. Os manguezais sofrem muito impacto. Por quê? Assim como o pessoal a Mata Atlântica também, ela sofre impacto por causa do crescimento das cidades, que destruíram, então, essa vegetação nativa para a construção das cidades. O manguezal também sofre com isso. Apesar de ser protegido pela legislação, esse manguezal... Apesar de ser protegido pela legislação, ele ainda sofre muito impacto. Então, você vê aqui, ó, que uma grande quantidade de casas, de favelas, estão explorando essa região, certo? Então, essas pessoas que têm um menor poder aquisitivo, elas são praticamente como se fossem empurradas, porque eles vão preferir morar, né, questão de custo de trabalho, custo de transporte público e etc., vão preferir morar perto dos locais onde podem oferecer empregos para eles, e o que resta para eles é construir suas casas dentro de locais totalmente insalubres, como é o manguezal. Aí eles vêm para cá, desmatam o manguezal, e depois de uns anos, essa terra se torna sólida, né, e vem um grande empreendimento imobiliário construindo um grande prédio nessa região. O Cerrado é o bioma que nós vivemos, né, ele ocupa o Brasil Central e ele tem os períodos alternados de seca e chuva, né, aqui tem alguns animais do Cerrado, né, o tamanduá-bandeiro, o lobo-guará, seriema, iema, e ele é o segundo maior bioma do Brasil, e ele, depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o bioma mais prejudicado pela exploração humana. E o bioma Cerrado, ele não é, assim, fácil de ser distinguido. Por quê? Porque existem diversas chamadas de fitofisionomias do Cerrado, aparências que o Cerrado tem que são diferentes. Então, nós, aqui, ó, ele tem aqui, ó, você pode ver, ó, formações florestais, então eles parecem florestas. Aí, formações savânicas, que é o quê? O cerrado mais ralo. Formação campestre, praticamente só tem gramíneas. E outro tipo de formação savânica que sofre um intenso efeitos dos rios, né? Que são esses mais que a gente vai ver mais adiante. Então, aqui nós temos as formações florestais do cerrado, nós temos a mata ciliar, que é aquela que faz na borda dos rios, né? A mata de galeria, que é tipo uma mata ciliar, mas de um rio menor e que a copa das árvores se encontram. Mata seca, que é o cerrado predominante em séries. Cerradão, que é um cerrado mais baixo e mais ralo. E aqui nós temos a formação savânica, onde o cerrado é mais ralo e que a gente tem aquelas fotos mais características. É quando a gente vai, por exemplo, vai indo para Brasília. Então, a gente vai ver muito essas formações savânicas, né? Tem o cerrado denso, o cerrado típico, o cerrado ralo, rupestre, que é aquele cerrado muito pedregoso, né? Aí nós temos os campos também, que é chamado de cerrado campo sujo, campo limpo, campo rupestre. Nós temos as veredas, que são a parte que fica muito alagada. Nós temos os bambaçoais, né, o palmital, o carnaubais, os buritizais. Então, são essas regiões de veredas. E aqui é a cadeia alimentar do cerrado, né? A onça, que está presente em todos os biomas brasileiros, o lobo-guará, aqui nós temos o tamanduá, né? A onça é onívora, né? Ela come também tanto pequenos animais, como também come vegetais, né? Que
A onça não é onívora não, gente. Lobo-guará que é onívoro, né? Ele usa aquela lobeira, né? Aquela fruta que fica lá perto daquelas quadras, perto do alojamento dos masculinos. Tem uma árvore lá, que tem um banquinho embaixo, uma quadra de areia atrás, aí tem uma lobeira. A lobeira, o fruto da lobeira, o lobo-guará come. Por isso que o nome da planta é lobeira. E ele também, o lobo-guará, come pequenos animais, né? E aqui nós temos a distribuição no mapa, aqui em cima a distribuição, o mapa original do Cerrado, então onde o Cerrado era encontrado, onde você vê aqui é o Maranhão, Piauí, Bahia, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Distrito Federal, né? E agora Cerrado 2002, ó, 2002, a gente está em 2022, 2021, né? Então já se passou bastante tempo. Então aqui, ó, Cerrado da Maranhão, todos os cerrados já teve um grande impacto. E parece que o maior foram os impactos do cerrado de Goiás. Você vê que aqui nessa região central de Goiás, praticamente não tem mais cerrado. Tudo foi transformado em agricultura, né? Aqui, ó, desenho aqui sobre a cobertura vegetal natural de Goiás. Todo o estado de Goiás, cerrado, né? Tem uma partezinha aqui que é Mata Atlântica, viu, gente? Essa parte aqui, e essa aqui é o rio. Isso aqui é a reserva como é que Serra da Mesa. Aqui tem um pedacinho aqui de Mata Atlântica. Aí aqui nós vemos aqui a cobertura vegetal antrópica, que foi muito destruída, esse cerrado aqui na região de Goiás. E o que tem nos solos goianos? A maior parte dos solos goianos é formado por, aqui, ó, 40% pastagem, 32% cerrado, 22% agricultura e 6% outros. Então, grande parte do cerrado no Goiás foi transformado em pastagem. Então, a área usada pelo estado de Goiás, a maior parte é pastagem. Em segundo lugar, é que é a vegetação natural, que é o cerrado. E aí você vê aqui, ó, no mapa, a região aqui de cerrado, né? Que está aqui nesse verdinho claro, que é a formação savânica, ó, aqui no Brasil Central, muito desmatado, principalmente no estado de Goiás, né? Goiás, Minas Gerais e a Caatinga. Vamos falar do outro bioma, é um bioma que é chamado de exclusivamente brasileiro, né? Mas ele é um tipo de savana, savana estépica, localizado no Nordeste brasileiro e também na região norte de Minas Gerais. As regiões da Caatinga são quentes, né? Temperatura muito alta, chuvas irregulares e secas prolongadas. Então, aqui nós temos aqui alguns exemplos da fauna. O galo de Campina, que tem essa cabecinha vermelha. Às vezes a gente vê ele lá dentro do UNIF. E o tatu-bola, que foi o símbolo da Copa do Mundo. Aqui nós vemos a Caatinga, né? Então, uma das características da Caatinga é você ter esse solo pedregoso. Ele é chamado de solo raso. Por que um solo raso? Porque a rocha-mãe, que é a rocha que forma o solo, ela não sofreu o processo de intemperismo, de decomposição, de fragmentação do solo. Por que ele não sofreu esse processo de intemperismo para formar solo, realmente? Ficou no estágio de rocha? Porque ele não teve as condições climáticas favoráveis para isso. Então, se você pensar, por exemplo, o cerrado, o tipo de solo do cerrado é um solo chamado de solo profundo. Por que o solo profundo? Porque a rocha-mãe está lá embaixo, ela foi decomposta ao longo de milhares e milhares de anos. Como foi que ela foi decomposta? Ela foi decomposta por causa das ações das chuvas frequentes. As chuvas frequentes intemperizaram aquele solo, fragmentaram ele, transformaram a rocha em solo. Aqui na Caatinga, eu não tenho isso, eu não tenho as ações climáticas para transformar a rocha em solo. Então, o solo é raso, está bem próximo da rocha. E o solo do cerrado, não, solo profundo, a rocha está lá embaixo, já foi intemperizado, já foi lavado. E aqui nós temos a região, aqui é a região da Caatinga, que ela é muito semelhante à região do semiárida, né? Que é
questão climática, que a região semiárida a gente chama a região que tem um índice pluviométrico menor do que 800 milímetros, né, por ano. E aí encontra-se aqui o estado de Minas Gerais, né, Bahia, Piauí, Ceará e tal, e um pedacinho também do Maranhão tem também a região de Caatinga. Aqui nós vemos o solo raso, né, que são essas regiões muito pedregosas. Essas rochas, elas podem ser tão grandes que elas afloram assim na terra e elas formam os chamados de essas montanhas de pedras, como se fosse um pão de açúcar. Aí ela é chamada de Inselbergs, né? Aqui nós vemos outra fotografia aqui, que são os rios intermitentes. O que são rios intermitentes? São rios que não são perenes, não são permanentes. Eles só fluem certa época do ano. Então, numa época do ano, ela tem água, noutra época do ano, o rio não tem água. Aqui nós temos uma teia alimentar da Caatinga, Seriema, aqui, cobras, etc. Aqui nós vemos também algumas fotos de animais da Caatinga, né? E aqui nós temos um dos problemas que a Caatinga tem, que é a desertificação. Observe bem, desertificação é a perda da massa, da biomassa que um ecossistema tem. É a perda contínua, ano após ano vai perdendo a biomassa. Então, lembrando, desertos são ecossistemas que estão em equilíbrio, ou seja, eles só suportam aquela quantidade de plantas, aquela quantidade de animais. Todo ano morre um bocado, todo ano nasce um bocado. Então, eles estão em equilíbrio. E desertificação não, é um processo gradativo, de uma perda gradativa desses recursos, entendeu? Então, o Nordeste, e esse processo de desertificação, ele acontece nas regiões áridas e semiáridas, certo? Então, observe bem o que eu estou falando, áridas e semiáridas. Então, no Nordeste nós temos regiões áridas, no Brasil nós temos regiões áridas? Não, não temos, mas temos regiões semiáridas, que fica onde fica essa parte da Caatinga. Então, onde eu tenho um processo de degradação do solo grande, eu tenho um processo, então, de desertificação da Caatinga, tá certo? E aí a perda, né, das funções do solo, de sustentação da agricultura vai acontecer. Outro bioma é o Pantanal. Ele situa-se no estado de Mato Grosso do Sul, extenso da Bolívia e Paraguai. O verão é quente e úmido, e o inverno é seco. Aqui ela tem campos, né, florestas tropicais, cerrada, vegetação típica de alagada. Aqui o Pantanal, ele tem uma característica muito importante, que é que o Pantanal está numa região muito plana, muito plana. Então, o rio que está correndo aí, ele é um rio que, se ele levantar muito o nível dele, se chover muito, ele vai transbordar e alagar as terras. Então, por isso que a região é chamada de Pantanal, porque parece um pântano, mas não é um pântano pela denominação formal do conceito de pântano, certo? Pântano não tem no Brasil. Então, o Pantanal é uma área que periodicamente está inundada quando os rios eles aumentam o seu nível, quando chove muito, aumenta o seu nível. Por quê? Porque o terreno é muito plano. Então, essa região do Pantanal está sujeita a uma inundação frequente. Isso faz com que essas planícies, que você pode ver aqui no mapa, que está não só no Brasil, mas também no Paraguai e na Bolívia, ela seja uma região que foi procurada pelos pecuaristas para a criação do gado. Então, lá tem muita questão de pasto. Então, planície que pode ser inundada, aí eles pegam, quando está chovendo, quando alaga essas regiões, ele leva esse gado para as regiões mais altas, tá? Então, ele vai levar esse gado para essas regiões mais altas. E aí, né, parou de chover, aí baixou um pouco do nível e volta para essas regiões e tem um acúmulo de matéria orgânica, a grama, o capim cresce com grande potência, fertilidade, cresce muito, e aí o gado adora, né? Aí o que acontece? Observe bem. O Pantanal passou o ano passado, 2020, né, por um processo de queimada muito grande. Por quê? Porque choveu menos na região.
E, além disso, houve muitas queimadas criminosas que disseminaram, junto com essa poucas chuvas que teve na região, houve muitas queimadas criminosas. Isso fez com que o fogo se alastrasse muito. Observe que essa região do Pantanal é a região que está sempre sujeita a inundações, e com isso há um acúmulo de matéria orgânica no solo. Então, esse solo é um solo assim turfoso, como se ele tivesse muita massa vegetal dentro dele. Isso alimentou muito o fogo, causou um dano muito grande. Então, o Pantanal, aqui é uma reportagem, né? O Pantanal tem um pior índice de queimadas desde 1998, né? O INPE disse isso. O Pantanal Mato Grossense, ou seja, só o Pantanal do Mato Grosso, não é o Pantanal como um todo, 40% do Pantanal do Mato Grosso queimou em 2020. E aqui nós vamos ver a imagem de satélite mostrando aqui as fumaças saindo do solo. Observe que essa mancha branca, ela é bem característica, ela é diferente dessas partes aqui mais brancas, que está perto da Cordilheira dos Andes, que isso aí é nuvem mesmo. Agora, isso aqui é fumaça de queimadas, detectadas pelos radares e etc. E nós vemos aqui o último bioma, que é o bioma chamado de Pampas, né, que está típico da região sul, localizado na região extremo sul do Brasil, mas também vai para outros países, né? O clima lá é quente no verão e inverno é rigoroso, muito frio, né? Ele tem uma vegetação herbácea muito característica, né? Mas também possui arbustos e árvores de pequeno porte, e com isso, esse terreno assim muito plano e de graminoso, também se desenvolve muito a questão da pecuária. Por causa do clima e também por ser muito plano, essas regiões são muito procuradas também para a agricultura, principalmente do trigo, que precisa de um clima frio, e do arroz, que é de inundação, né? Aqui é a região dos Pampas. E um problema que acontece atualmente nos Pampas é um processo de arenização do Pampa, que é um processo de degradação, né, das planícies do Pampa, por causa de uma erosão, principalmente eólica e fluvial na região. Então, ela está bem nessa parte baixa, né? E aí é o processo erosivo. Por que esse processo de arenização dos Pampas não é um processo de desertificação? Porque o processo de desertificação só existe em regiões áridas e semiáridas. E lá não é uma região árida nem semiárida, ela é úmida. Viu? Então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês, espero ter contribuído para a formação de vocês, e eu encerro aqui a apresentação.